Pois bem, voltamos aqui nós e lhes adianto que ficou faltando uma contribuição para fecharmos o nosso arcabouço de tributos, a tal da COSIP, a contribuição para o custeio de iluminação pública, que está lá no artigo 149-A da Constituição, inserido por emenda constitucional e teve sua redação alterada pela emenda constitucional 132 de 2023. E isso quer dizer o quê? Que isso vai cair em prova objetiva. Por quê? Porque de início a COSIP ela foi inserida no sistema primeiro como uma taxa de iluminação pública, que deu origem, inclusive, à súmula vinculante 41, na qual o Supremo Tribunal Federal disse que, olha, iluminação pública não pode ser custeada por meio de taxa. A gente já viu isso quando estudou taxa, em face da inespecificidade e da indivisibilidade do serviço público de iluminação pública, né? Trata-se de um serviço geral, iuti universi. Pois bem, uma vez que não poderia ser instituída por meio de taxa, foi instituída por meio de contribuição, que serve também para custear serviços gerais, entretanto, com a sua receita vinculada a determinado serviço. E aqui ficou tudo bem. De início, a COSIP tinha única e exclusivamente a missão de custear o serviço de iluminação pública. Mas aí o que foi que aconteceu? Algumas municipalidades começaram a se valer do valor da COSIP, né, para custear também, né, de noite, resto de dia, que a Aline já está aqui cansada, já trabalhou, né, um bocado hoje, e é isso, a voz já começa a falhar, portanto, tenham paciência comigo. Mas nós não falharemos. Pois bem, algumas municipalidades começaram o quê? A custear o serviço de monitoramento de segurança pública, câmeras, por meio da COSIP. E isso, obviamente, chegou aonde? No Supremo Tribunal Federal. Só que o Supremo Tribunal Federal ainda não tinha falado em definitivo sobre a parada. E agora também não precisa mais, em tese, né? Salvo se for arguída agora a inconstitucionalidade da emenda constitucional 132 de 2023 nesse ponto aí, o que eu acho pouquíssimo provável. Portanto, hoje a COSIP trata-se de uma contribuição que pode ser instituída pelos municípios e o Distrito Federal, não é isso? Na forma das respectivas leis, por meio de lei, para o custeio, a expansão e a melhoria do serviço de iluminação pública e de sistemas de monitoramento para segurança e preservação de logradouros públicos, observado e disposto no artigo 151, princípio da legalidade, e 3. Não é isso que a gente vê já também, princípio da irretroatividade e anterioridade do exercício financeiro, bem como anterioridade nonagesimal. Ainda, parágrafo único, é facultado a cobrança da contribuição a que se refere o CAPT na fatura de consumo de energia elétrica. Isso também foi inserido na Constituição, esse parágrafo único foi acrescido na Constituição por meio da emenda constitucional 39, salvo engano, de 2001 ou 2, por favor, confiram aí para mim, por favor, mas o que importa o senhor saber é que também é fruto da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que já tinha se manifestado no sentido de dizer que, olha, o serviço de iluminação pública pode ser, sim, a COSIP, essa contribuição, cobrada na fatura da energia elétrica. Súmula vinculante 41, já falamos dela, e aqui seguimos. Universo de contribuintes, ofensa aos princípios da capacidade contributiva, que também se aplica ao serviço de iluminação, à COSIP,
não é isso? Tendo em vista o que já restou, que é pacífico já na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e assim sendo, é possível sim que o custo da iluminação pública leve em consideração, a base de cálculo leve em consideração o custo da iluminação pública e o consumo de energia de cada contribuinte, progressividade, inclusive com progressividade na alíquota, que expressa o rateio das despesas incorridas pelo município. Seguindo aqui, de COSIP era isso que a gente tinha para falar. Agora nós começaremos a estudar o sistema constitucional tributário, aquele desenhado enquanto sistema para se aplicar a todas as espécies tributárias previstas na Constituição. E a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que não bastava que o poder constituinte ofertasse, criasse, melhor falando, tributos na Constituição. É preciso que ele ofertasse esses tributos em competência aos entes federativos. Competência essa chamada como competência tributária, competência de tributar. A primeira informação que vocês precisam guardar acerca da competência tributária é que ela é uma faculdade. O Constituinte foi lá, desenhou, não é isso, as competências, estabeleceu as bases imponíveis, né? Os signos de riqueza, e alguns não, a depender do tipo de exação, como a demanda, não é isso? Do contribuinte ao Estado para que ele preste um serviço. Mas isso foi desenhado no intuito de que os entes federativos exercessem a sua competência tributária. Porém, em nenhum momento na Constituição, o poder constituinte originário, porque o sistema tributário nacional decorre do poder constituinte originário, obrigou os entes federativos a exercerem a competência tributária. A competência tributária é uma faculdade. Tem gente que diz que hoje, né, com relação aos impostos, tendo em vista a Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 11, parágrafo único, não é isso? Que estabelece que, no que diz respeito à Receita, aos entes federativos que não tenham instituído os seus impostos, não poderão receber, não é, recursos de convênios, de contratos, repasses de contratos, repartição de receitas, mas é óbvio, transferências, exatamente nos termos da lei, transferências voluntárias, ou seja, contrato, convênio firmado entre os entes federativos. Porém, observe, é apenas no que diz respeito aos impostos e todas as outras transferências seguem valendo. Então, não houve uma relativização da faculdade, a faculdade continua sendo. Há doutrinadores que olham no que diz respeito aos impostos, por via transversa, né, tendo em vista a impossibilidade de se receber, transferências, recursos, né, transferências voluntárias, há um certo estímulo à instituição dos impostos. Mas estímulo é diferente de obrigação. Até porque o ente federativo vai poder receber transferência constitucional, como repartição de receitas tributárias, bem como transferências legais. Apenas não vai poder receber transferência voluntária. E qual é a razão? E qual a ratio da previsão da lei complementar? Não é isso? Da lei de responsabilidade fiscal. Meu amigo, se você não institui todos os seus impostos, é porque você não está precisando de grana. O que você instituiu já lhe basta, bem como as receitas oriundas de repartição de transferências constitucionais ou legais. Portanto, segue valendo a facultatividade
do exercício da competência tributária. Acerca dos tipos de competência tributária na Constituição Federal, nós temos a competência comum, onde todos os entes federativos podem instituir determinadas espécies tributárias, como o artigo 145 e 149, parágrafo 1º, ou seja, impostos, taxas, contribuições de melhoria, e aqui, contribuição social vertida para o regime próprio de previdência dos servidores públicos, só que os impostos são privativos quanto às espécies. Competência privativa, artigo 148, empréstimos compulsórios da União, 149, contribuições sociais, CID e contribuições para categorias profissionais também da União, 149A COSIP, que a gente acabou de ver, municípios e Distrito Federal, 154 imposto residual, bem como extraordinário de guerra, também da União, 195, parágrafo 4º. Competência residual, também da União, para instituir contribuições sociais. Competência cumulativa, nos termos do artigo 147 da Constituição Federal de 88, e tenham atenção, os únicos entes que detêm competência cumulativa expressamente, União e Distrito Federal. Competência residual, portanto, no que diz respeito ao exercício da competência, o imposto residual e a contribuição residual são privativas quanto à competência e residuais quanto à instituição. Competência extraordinária, porquanto depende de um evento extraordinário, imposto extraordinário de guerra, e aqui também estaria inserida o empréstimo compulsório no intuito de custear a calamidade, as despesas oriundas de calamidade, bem como de guerra. E agora, tendo em vista a emenda constitucional 132 de 2023, a competência compartilhada entre estados, Distrito Federal e municípios para a instituição do IBS, que, como sabemos, foi instituído por lei complementar da União. É isso, da União. Bom, enfim, uma hora a gente sabe no que isso vai dar. Competência para legislar sobre matéria tributária. Onde está isso? No artigo 24, inciso 1 da Constituição Federal, a chamada competência famosíssima concorrente. Diz lá, compete à União, aos estados e ao Distrito Federal, competência concorrente, legislar concorrentemente sobre direito tributário. Já é o primeiro no inciso 1. Ué, e os municípios? Os municípios não possuem competência tributária? Sim, até porque o Sistema Tributário Nacional estabelece a competência, autorizando as municipalidades a instituírem os tributos que lá estão inseridos na sua competência, compreendidos na sua competência, e mais. Deem uma olhada aí no artigo 30 da Constituição. Compete aos municípios, 2, suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, assim sendo o Código Tributário Nacional. 3, instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. Portanto, se o seu examinador mais requintado, ele lhe perguntar, olha, a competência tributária está estabelecida, né, segundo a Constituição, a competência para legislar sobre matéria tributária, concorrentemente, está lá no artigo 24.1 da Constituição.
Mas nós sabemos que a competência concorrente, ela se dá apenas entre dois entes federativos, duas ordens entre os entes federativos: União, Estados e Distrito Federal. Não é isso? E lá no inciso 1 eu já vejo o direito tributário. Então, muito tranquilo, fácil e calmo no que diz respeito ao direito tributário, no que diz respeito à competência para legislar sobre direito tributário para esses entes federativos. Agora, o que eu quero lhe perguntar, senhor e senhora, é que onde está o fundamento para que as municipalidades instituam seus tributos? Além do artigo 145 e 156 e 149A. Existe mais algum outro dispositivo? Sim, artigo 30, incisos 2 e 3 da Constituição Federal, que de forma genérica, né, para não perder viagem, deixou muito claro para os demais entes federativos: olha, aquelas competências tributárias lá do 145, do 156, do 149A, deferida às municipalidades, em que pese o 24.1 falar apenas de União, Estados-membros, Distrito Federal, pertence aos municípios, nos termos do artigo 30, incisos 2 e 3. Uma coisa que a gente precisa começar de antemão, de início, entender qual a diferença da competência tributária e da capacidade tributária. A competência tributária é o poder que é a faculdade, o poder não dever, mas o poder facultativo que a Constituição defere aos entes federativos para que, por meio de lei, exercitem a sua competência tributária criando tributos. Os tributos ali, instituindo, melhor falando, os tributos na esfera de suas competências. E capacidade tributária, o que é? É porque o ente vai atingir 18 anos, aí vai poder? Né? Tinha que esperar de 88, mais 18 anos. Capacidade tributária não tem nada a ver com direito civil, tá? Aqui não estou falando de sujeito passivo. Até porque a gente vai ver mais na frente que só quem não paga tributo, meu filho, é quem morreu, coisa e bicho. O resto, todo mundo nessa vida é apto a ser sujeito passivo da relação jurídico-tributária. Tirando esses três, mais ninguém. Então, aqui não estou falando de capacidade de pessoa, do sujeito. Eu estou falando de uma atividade voltada à administração pública. No caso, especificamente, a administração tributária. Dê uma olhada aí no artigo 7º do Código Tributário Nacional, que diz o seguinte: a competência tributária é indelegável, competência tributária, o exercício da faculdade de instituir tributos por meio de lei. E ela é indelegável, salvo atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária conferida por uma pessoa jurídica de direito público a outra, nos termos do parágrafo 3º do artigo 18 da Constituição, e aqui a gente sabe que é outro papo, Constituição Federal de 88. Sabe lá a barra? Pronto. Que eu falei, indelegável barra. Tudo isso que vem depois do salvo é capacidade tributária. É a capacidade tributária ativa. Todas as atividades
que a fazenda pública pode exercer no intuito de arrecadar o seu tributo. E qual é a diferença? É que a capacidade tributária, diferentemente da competência tributária, pode ser delegada. Ela pode ser delegada. A União, por exemplo, pode instituir um tributo e, observando que o exercício da capacidade tributária ativa vai lhe dar muito mais trabalho do que retorno, e delegar essa atividade de arrecadar, fiscalizar, executar leis, serviços, atos ou decisões administrativo-tributárias. Ela delega, ao tempo que cria a lei que institui o tributo, vai lá e delega a capacidade tributária ativa. E por que a competência tributária é indelegável? Vamos aprender ao invés de decorar, não é isso? Você vai olhar aí o artigo 7º, a competência tributária é indelegável, salvo atribuição. É a competência que é indelegável, não é a capacidade. Vamos aprender? E quando a gente aprende, fica fácil? O que é o exercício da competência tributária? É a instituição do tributo, não é isso? A inserção do tributo no sistema jurídico. Sei. E a gente vai ver daqui a pouco, e lembra lá do conceito de tributo, antes do que a gente vai ver daqui a pouco? Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, não seja sanção de lei, não seja sanção de ato ilícito instituído por meio de lei, cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Para instituir o tributo, para exercer a competência tributária, é preciso de lei. Quem é que pode editar lei? Os entes políticos. Porque, afinal de contas, eu preciso da deflagração do processo legislativo por meio daquele que detém a competência para, assim, dar iniciativa à lei, ao projeto de lei, ir lá para o poder legislativo e terminar o processo no executivo ou até mesmo lá na Casa Legislativa, não é isso? Eventualmente com a derrubada do veto. Pois bem, vamos trazer agora para o palpável. Lembra do que eu falei das contribuições para as categorias profissionais? Está lá no 149 da Constituição. É uma contribuição, não é isso? Que visa municiar os conselhos, né, isso, de odontologia, de medicina, enfim, de psicologia, toda sorte de conselho, visa municiar de recursos para que possam exercer a missão de fiscalizar profissões tidas como relevantes no interesse público, e são autarquias, não é isso? Poderia o Conselho Federal de Medicina instituir uma contribuição a ser paga pela categoria profissional? A anuidade, a tal da anuidade, poderia instituir, veja, eu estou falando de uma autarquia, pessoa jurídica de direito público, joia. A autarquia tem iniciativa de lei? Não. A autarquia tem como enviar lei para a Casa Legislativa? Não. Precisa passar por onde? Pelo chefe do executivo. Não é isso? Porque toda autarquia está vinculada a um ministério. Então é por isso que a competência tributária ela é indelegável. Porque para exercer a competência tributária, eu preciso de lei. E só quem pode fazer lei são os entes políticos.
No caso, a União, que é uma pessoa jurídica de direito público, um ente político, dotado o seu chefe, não é isso? De competência para deflagrar o processo legislativo, enviando para o outro poder legislativo o projeto de lei. E a autarquia, o que é uma pessoa jurídica de direito público, numa descentralização administrativa. Mas e só? Com autonomia e só. E mais nada. Não é um ente político. Só quem faz lei é ente político. E é por isso que a competência tributária, a competência é indelegável. Porque para exercer a competência tributária, eu preciso de quê? Eu preciso de lei. Eita, pois é. Preciso de lei. Assim sendo, tendo em vista isso, a União institui a contribuição para o custeio, não é isso, das autarquias que vão fazer a fiscalização de algumas categorias profissionais, e ao tempo em que institui o tributo, vai lá e toma, meu filho, que o filho é teu. Arrecada, fiscaliza, execute leis, cumpra atos e faça tudo no seu interesse para que o recurso seja vertido para o seu cofrinho. Entenderam aqui porque competência tributária é indelegável e capacidade tributária ativa é delegável? Pois bem, artigo 8º, o não exercício da competência tributária não a defere a pessoa jurídica de direito público diversa daquela que a Constituição a tem atribuído. Chover no molhado, mas é impossível a gente deixar de ler, porque, afinal de contas, é norma expressa. Aqui, competência tributária para instituir o tributo, eu preciso de lei. A capacidade tributária ativa, possibilidade de estar no polo ativo da relação obrigacional. Nada mais é do que isso. Podendo e devendo, obviamente, uma vez instituído o tributo, cobrar, exigir, fiscalizar, cumprir leis, etc, etc.